Nem todo recomeço começa com uma grande mudança. Às vezes, ele começa quando a pessoa acorda, respira fundo e decide não desistir de si mesma diante de Deus. Ontem pode ter sido pesado, a semana pode ter sido confusa, mas hoje ainda existe graça. A palavra de hoje está em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O livro de Lamentações nasce em um contexto de dor, perdas e ruínas. Mas, no meio de palavras tão difíceis, aparece uma declaração de esperança. Mesmo quando muita coisa parecia destruída, o profeta ainda conseguia olhar para Deus e dizer: as misericórdias dele não têm fim. Isso nos ensina algo profundo. A esperança bíblica não depende de um cenário perfeito. Ela pode nascer no meio dos escombros, porque está firmada no caráter de Deus. Quando tudo parece frágil, a fidelidade do Senhor continua de pé. Talvez você esteja precisando recomeçar em uma área que ninguém vê. Uma rotina que se perdeu. Uma oração que esfriou. Uma atitude que você sabe que precisa mudar. Pode ser pequeno por fora, mas por dentro pesa. O texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso significa que ainda estamos de pé, não porque fomos fortes o tempo todo, mas porque Deus foi misericordioso conosco. A graça dele nos sustentou até aqui. As misericórdias de Deus não têm fim. Elas não acabam quando você erra. Não desaparecem quando você se atrasa no processo. Não se esgotam quando você chega diante do Senhor cansado, envergonhado ou sem saber como voltar. Às vezes, a culpa tenta dizer que não existe mais espaço para recomeçar. Ela faz a gente olhar para Deus como se Ele estivesse distante, decepcionado e sem paciência. Mas a palavra mostra outro caminho. As misericórdias do Senhor se renovam. Renovar-se a cada manhã não significa que ontem não importou. Significa que ontem não tem a última palavra. Deus não nos chama para viver presos ao que já passou. Ele nos chama para voltar, aprender, amadurecer e caminhar de novo. Há manhãs em que a misericórdia de Deus aparece como força para pedir perdão. Em outras, como coragem para organizar a vida de novo. Às vezes, como humildade para recomeçar devagar, sem prometer tudo, apenas dando o primeiro passo. Recomeçar com Deus não é fingir que nada aconteceu. É colocar a verdade diante dele e permitir que a graça conduza o próximo passo. Deus não cura o que escondemos por orgulho. Ele alcança o que entregamos com sinceridade. Talvez hoje o seu recomeço seja simples. Voltar a orar com honestidade. Procurar a pessoa certa para conversar. Retomar uma disciplina esquecida. Parar de se tratar como alguém que Deus desistiu. Isso também é recomeço. A frase, grande é a tua fidelidade, muda o foco. O centro não está na nossa capacidade de nunca cair. Está na fidelidade de Deus em nos sustentar, corrigir, acolher e conduzir. A nossa esperança está em quem Ele é. Pense agora em uma área onde você precisa receber misericórdia. Não para se esconder atrás dela, mas para levantar com ela. O que precisa voltar para as mãos de Deus hoje?
Qual passo pequeno pode marcar um novo começo? Vamos transformar isso em oração. Senhor, me ajuda a recomeçar contigo. Me ensina a não viver preso ao que passou. Me livra da culpa que me afasta de ti e me conduz a uma mudança verdadeira, com humildade e esperança. Obrigado porque as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado porque hoje existe graça para voltar, aprender e caminhar de novo. Onde eu falhei, me corrige com amor. Onde eu desanimei, renova minha fé. Senhor, que este dia não seja governado pelo peso de ontem. Que a tua fidelidade me levante por dentro. Me ajuda a dar o próximo passo com verdade, sem pressa e sem desistir. Eu recebo a tua misericórdia para recomeçar. Amém. Para viver esta palavra, escolha um recomeço pequeno e concreto hoje. Pode ser uma oração sincera, uma mensagem necessária, uma decisão humilde ou uma atitude que você vem adiando. Não despreze o começo pequeno quando ele nasce diante de Deus. Lamentações 3:22-23 nos lembra que o amor de Deus não acaba no dia em que falhamos. As misericórdias dele se renovam. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a recomeçar contigo. Inscreva-se no canal e volte amanhã para mais uma palavra do dia.